Ok, pessoal? Então, hoje falaremos conceitos básicos acerca da termodinâmica, tá? Então, ainda na parte de revisão, nós vamos tratar de revisão de termodinâmica, os conceitos fundamentais, certo? Essa aula é de refrigeração e climatização doméstica, mas também serve para termodinâmica, serve para instrumentação também, certo? E para quem precisar utilizar aí alguns conceitos termodinâmicos, né, nos conteúdos, e precisar de uma revisão, né, de uma pequena revisão, também está servindo, tá? Vamos em frente. Então, a presente aula tem como objetivo capacitá-los a analisar e interpretar os fenômenos físicos relacionados à termodinâmica, onde vão ser falados aí a introdução, pressão, propriedade, estado, processo e equilíbrio, gás ideal, trabalho numa transformação e energia interna. Bem, a nossa bibliografia principal vai ser a apostila do curso de formação de operadores de refinaria da Petrobras, tá? A parte de física aplicada em termodinâmica. E vamos em frente. A termodinâmica é a parte da física que trata da transformação da energia térmica em energia mecânica e vice-versa. Um sistema termodinâmico é aquele que pode interagir com a sua vizinhança, pelo menos de duas maneiras. Uma delas, necessariamente, é pela transferência de calor, certo? A outra pode ser pela transferência de massa, certo? Calor e energia. Quer dizer, calor e massa, né? Calor é uma forma de energia já. Então, mas o que é o calor, né? Então, calor é uma forma de energia em trânsito, cedida ou recebida pelo fluido operante. Pode ser analisado na base de energia mecânica macroscópica, isto é, das energias cinéticas e potencial de cada molécula do material. Mas também é possível desenvolver os princípios termodinâmicos sob o ponto de vista microscópico. Então, o que ele quer dizer com isso aí? Quer dizer o seguinte, que basicamente o calor é essa energia que pode ser quantificada a partir do grau de vibração molecular. Ou seja, do grau de energia cinética e potencial, mais energia cinética, é claro, das moléculas em movimento. Ok? Que também pode ser, essa movimentação pode ser principalmente de translação, mas também pode ser de rotação. E vamos em frente. Então, a pressão, né? Então, quando a gente fala de pressão, a gente está falando aí de um fenômeno físico, certo? E por exemplo, né, considere-se um recipiente cilíndrico que contém um gás ideal, provido de um êmbolo de área A, que pode deslocar-se sem atrito, quando submetido a uma força resultante de intensidade F exercida pelo gás, né? Logo, a pressão é dada pela diferença, né, pela razão entre a força e a área. Então, pressão, nesse caso aqui que nós estamos estudando, vai ser igual a força sobre a área. E aí, algumas definições, certo? Por exemplo, o que vem a ser propriedade, né? Propriedade é uma característica macroscópica de um sistema, né? Por exemplo, massa, volume, energia, pressão, temperatura, certo? Que não depende da história do sistema, né? O estado. Estado é condição do sistema, como descrito por suas propriedades. Como normalmente existem relações entre propriedades, o estado pode ser caracterizado por um subconjunto de propriedades. Então, o estado, ele é um subconjunto de propriedades, né? Já o processo é a mudança de estado, devido à alteração de uma ou mais propriedades. Então, essas propriedades, por exemplo, temperatura, pressão, massa, juntas, né, elas se caracterizam como um estado, certo? E a mudança delas é uma propriedade, né? O estado estacionário é que nenhuma propriedade muda com o tempo. E o ciclo termodinâmico é a sequência de processos que começam e terminam em um mesmo estado, né? Então, você tem um mesmo fenômeno, você tem um estado, onde você tem pressão e uma temperatura, por exemplo. Então, quando você muda esse estado, certo? A mudança desse estado é um processo, certo? E o ciclo é justamente uma série de processos, certo? Que vão mudando de estado em estado até retornar ao seu estado inicial. A gente vê isso melhor na prática, né?
Bem, o que vai ser o gás ideal, né? O gás ideal é um gás fictício, de comportamento regido pelas leis da mecânica newtoniana. Nas colisões, ele não perde energia, as forças de coesão são consideradas nulas e cada molécula possui volume desprezível, né? Então, como o nome já diz, o gás ideal é algo fictício, que aí a gente pode utilizar aí para fazer aproximações com fatos reais, né? Vamos dizer assim. Certo? E pela equação de Clapeyron, né, PV é igual a nRT, né, pressão volume, é igual ao número de mols, né, número molecular, vezes a constante de Clapeyron, vezes a temperatura. E tem também a lei geral das transformações de gases, né, que diz que a relação de pressão, volume e temperatura num ponto é igual à relação de pressão, volume e temperatura no outro ponto. Né? Logo, pressão, volume sobre temperatura no ponto 1 é igual a pressão, volume e temperatura no ponto 2 e mais pressão, volume, temperatura no ponto 3 e por aí vai, certo? Ou seja, sempre, pela lei geral das transformações de gases, sempre há uma conservação. E aí, trabalho, né? O trabalho numa transformação gasosa é aquele realizado pela força que o gás aplica no êmbolo móvel do recipiente. Então, a força está diretamente relacionada a um deslocamento de um volume, certo? Por exemplo, numa expansão o volume aumenta, certo? E o gás realiza trabalho sobre o meio externo. Já numa compressão, o volume diminui e o gás recebe trabalho do meio externo. Então, quando nas práticas, quando se trabalha com a parte de termodinâmica em si, né, voltado mais à primeira lei de termodinâmica, nós temos aí uma relação de energia interna que ela pode ser transformada, né, por meio de trabalho ou por meio do calor, certo? Que é justamente essa energia interna aqui, né? Que a energia interna de um gás está associada à energia cinética de translação e rotação das moléculas. Podem também ser consideradas a energia de vibração e a energia potencial molecular, né, de atração. Demonstra-se que a energia interna de um gás perfeito é função exclusiva da sua temperatura. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que todo material ele possui uma energia interna, certo? Que é o somatório das energias moleculares do movimento de vibração, certo? Dessas moléculas, que está associado principalmente, né? Associado principalmente à energia cinética de translação molecular e rotação, certo? Não quer dizer que não tenha outras, tem várias outras, mas o que é mais característico, né, o que tem maior percentual mais influência é a energia cinética de translação, certo? E, de certa parte, rotação também das moléculas, certo? Então, essa energia interna, ela, dentro da termodinâmica, pode ser trabalhada na forma de calor e pode ser trabalhada na forma de trabalho, certo? E com isso terminamos essa aula inicial.